E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora lá para mais um vídeo do Power Couple, do episódio de ontem, do dia 19, e da eliminação. O episódio mostrou os três casais que estavam nos banquinhos da ADR, que era o Dinei e a Erika, o Rogério e a Baronesa, e a Brenda e o Matheus. Eles tiveram um tempo para pedir pra ficar no jogo e tal. Nesse tempo, o Dinei manda a Erika falar. Não, a Erika que vai falar. Eles fizeram, cada casal fez o apelo deles lá e tal. E o Dinei, não, a Erika que vai falar. A Erika que vai falar. Chato. Tá bom? Passou. Mostrou o VT da Brenda chorando em prantos, conversando com a Adriana, porque depois do que tinha acontecido, daquela briga de manhã com a Andrea, a Lu e a Ivy, que eram amigas dela, não falou mais com elas. Ela tava muito triste porque elas tomaram o partido da Andrea por causa da briga do dia cedo e não foram conversar com ela. Então ela tava muito mal, ela tava chorando muito, em prantos, desabafando com a Adriana. Corta pra academia, tava lá na academia Ivy, Anne, Pelanza, Nandinho e a Lu no transporte, ouvindo só de rabo de olho tudo que eles estavam conversando. Eles estavam falando mal da Adriana e do Albert. Falaram que o Albert tem um sorriso sádico e a Adriana tem um jeito sarcástico que eles não gostam. Quando eles desceram lá com a Adriana e que a Adriana começou a fazer as perguntas, o Rogério pediu desculpa pra Carol por ter chamado ela de marionete e tal. Mais cedo, antes de começar o programa, ele tava conversando com o Albert. E ele falou pro Albert que ele não sabia se valia a pena ele continuar lá, porque enquanto ele tava lá, ele tava abrindo mão de muita coisa aqui fora, ele tava arriscando muita coisa aqui fora, porque ele tinha muito a perder aqui fora. Então ele tinha que ver bem se valia ou não valia a pena ele continuar lá, porque a perda seria muito grande do lado de fora, e dependendo do que acontecesse, meio entre linhas, mas tendo essa conversa com o Albert. E na hora que ele foi lá embaixo com a Adriane, ele aproveitou a oportunidade pra pedir desculpa pra Carol por ter chamado ela de marionete. A Brenda falou que teve problemas com outras pessoas por causa da confusão e de todo o problema que teve com o Naim e a Andrea. Na hora que a Brenda tava falando, o Matheus falou, posso falar? Posso falar uma coisa? A Brenda fez, não! A Adriane, pode falar. Aí a Brenda falou assim, é porque depois eu não vou conseguir concluir o que eu tava falando. Enfim, concluíram e responderam as perguntas. E na hora do Dinei e da Erika, a Adriane passou pra ele e o Dinei, agora eu que vou falar. Repetiu 1000 vezes, repetiu de novo o que ele já falou 1000 vezes. Mas é assim que vai ser, daqui até o fim, é assim que vai ser. Se eu continuar, vão ser os 90 dias assim, a gente não veio aqui pra fazer amigo. Se é um jogo de casal, é pra eu ficar com a Erika. Não é pra eu fazer amizade com outros, é uma competição de casais. Então eu tenho que ficar com a Erika, porque nós somos um casal. Eu não tenho que ficar interagindo com outros casais, porque ela que era a esposa dele, e ele continuou desse jeito, e falando que não quer fazer amizade, e isso daí. Ele falou que tem muita gente se escondendo atrás das amizades, que tem que arriscar sempre, e que se eles ficarem, eles vão ficar os 90 dias assim. Chato de Ney, hein? Chato. Não muda o discurso. E acha que o público vai gostar? Mano, não vai gostar, cara, porque é um reality de casal, mas todo reality, ele tem a parte do jogo social. Você tem que se dar bem com as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, você tem que interagir com as pessoas. Não precisa se dar bem, né? Corrigindo, não precisa se dar bem, mas você tem que se entrosar e conversar um pouco com as pessoas e tal, porque você tá convivendo com essas pessoas. Um reality show, ele abrange tudo. Não adianta você falar,
Ah, eu vim aqui com jogo de casal, eu vou ficar com ela só com ela porque ela é minha esposa. Não, é um jogo que você precisa trabalhar em vários aspectos da sua vida e de você mesmo. Então, mano, não faz nem sentido nem pé na cabeça essa conversa do Diney, um chato mesmo. E pronto. Sobre a herança da ADR, o casal escolhido deve apostar all-in na segunda prova do próximo ciclo. Bom, Baronesa e Rogério deixou pro Cartoloco e pra Gabi, falando, o Cartoloco é jogador, ele gosta, ele vai ser muito bom pra ele. A Brenda e o Matheus deixaram pro Adbala e pra Elisa. E a Érica e o Diney deixaram pro Haddad e pra Lu. Anne e Pelanza indo em quarto de Baronesa e Rogério, falando que não foi por mal, que eles não queriam ter votado neles, mas que eles gostam deles, é que eles não tinham opção e tal e coisa e tal. E depois o Rogério falando, até mesmo com o Albert, que ele não... que várias pessoas, que todo mundo que votou nele e até quem não votou, foi lá no quarto, tinha ido lá no quarto conversar com eles. A Adriane anuncia o primeiro casal a voltar pra mansão. E esse casal foi quem? Brenda e Matheus. Eles chegaram animados, algumas pessoas que gostam deles abraçaram eles chegaram muito felizes, muito felizes. O Matheus começou a provocar o Naim, virou, ficava fazendo bunda pra ele, virando de bunda pra ele. Dá uma olhada, olha isso. Ele ficou virando a bunda pra ele, provocando o Naim, e o Naim ficou nervoso de novo. Porque nós vamos pra DR junto, eu quero te enfrentar na DR, porque é com você que eu quero enfrentar, é você que eu quero enfrentar na DR. Virou uma confusão generalizada de novo. Naim querendo ir pra cima do Matheus, com Brenda junto, toda uma confusão instaurada. A Andrea brigou depois com o Naim, mais tarde, e porque essa provocação ficou muito tempo, até eles cortaram, antes de anunciar quem era o eliminado, voltou para mostrar na mansão a confusão que estava acontecendo com o Matheus e com o Naim. Em um momento que a Brenda estava discutindo com a Andrea no sofá, e a Andrea, e elas batendo boca, a Brenda sentada na cadeira lá atrás, a Andrea no sofá, elas estavam discutindo. O Haddad virou pra Brenda e falou, gente, calma. Nessa hora a Brenda já virou a briga pro Haddad. Porque eu ouvi, vocês lembram que eles estavam falando ouvindo atrás da porta, a conversa do Haddad com o Nandinho, com a Ive? Porque eu ouvi eu ouvi vocês falando no quarto tal, que estavam falando mal de mim, estavam falando isso e aquilo, por que não falou na minha cara? A Brenda virou a confusão com o Haddad sobre a conversa que ela tava ouvindo e que ela perguntava pra ele por que ele não falava na cara dela. E falou que a Ive também tava falando, já virou toda uma confusão de novo. Demoraram pra parar. Depois que eles pararam, volta pra Adriane, falando que o eliminado da vez era o Diney e a Érica. Graças a Deus, gente, esses chatos saíram. Ai, como eles são chatos. Graças a Deus, gente, que eles saíram. Baronesa e Rogério voltam pra mansão. A galera ficou muito feliz. Cartoloco tava apostando com a Adbala, que era o Rogério que ia sair, que o Diney ia ficar. O Adbala, eles ficam apostando dinheiro entre eles. Eu vou ganhar não sei o quê, eu vou ganhar os 2.000, não sei o quê. Enfim, voltaram pra mansão. Teve gente que não gostou. Quando a Brenda e o Matheus voltaram, gente, a cara do Adbala e da Elisa, da Carol e do Mussuzinho e da Andrea com o Naim, olha a cara deles. A cara deles foi a melhor de todas. E quando voltou a Baronesa e o Rogério, a câmera toda hora pegava na Carol e no Mussuzinho. Porque foi todo mundo lá, foi todo mundo abraçar, foi todo mundo puxar o saco deles. E o Mussuzinho e a Carol ficaram visivelmente muito incomodados. Inclusive a câmera toda hora tava filmando eles, enquanto tava lá a galera amontoando pra cumprimentar a Baronesa e o Rogério. O Carol e o Mussuzinho foram na cozinha comer alguma coisa, mostrava eles indo lá comer alguma coisa e tal. Muito, muito incomodados.
Virou a briga de novo. O Matheus continuou, o Matheus subia no puff, e o Matheus... E o Naim ficou muito nervoso. A Andréia começou a brigar, gente, com o Naim, falando que a gente vai desistir desse programa. A gente vai desistir desse programa se você continuar fazendo isso. A gente vai ser planta aqui. Se a gente não for planta, a gente vai desistir desse programa. Nós vamos não sei o quê, porque não dá mais, não sei o quê. E o Naim falando assim pra ela. Mas... E o dinheiro que vai ter que sacar? Do cachê, né, de 80 mil que eles recebem. O Naim tava pensando nisso e a Andréia já pé da vida, porque o Naim tava ficando muito nervoso, o Naim tava caindo em todas as provocações do Matheus, porque o Matheus não para de provocar, e ele caindo em todas as provocações, e a Andréia muito brava mesmo, deu uma bronca no Naim, começaram, o Naim, você tá brigando aqui na frente de todo mundo? Tá todo mundo vendo. Ele assim, tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo, não sei o que, não sei o que. Não, a gente não pode ficar brigando assim, tem que disfarçar. E aí deu beijinho, depois a gente conversa e tal e coisa e tal. E esqueci de contar pra vocês que quando o Matheus e a Brenda voltaram, quando eles entraram na mansão, o Matheus entrou cantando o quê? 10 passos para o sucesso! Entendeu? Ele já entrou na provocação com o Naim. E aí foi inflamando, e ele não parava de provocar o Naim. Depois disso, a hora que terminou o programa, a Ivy, a Baronesa e o Rogério, antes de terminar o programa, foram lá, sentaram na cadeira do Dinei, fizeram uma gracinha lá. Agora a gente vai sentar aqui na cadeira do Dinei e tal. Depois que terminou o programa, a Ivy e o Nandinho, enfim, a Brenda ficou insistindo, falando muitas coisas e tal, e eles acabaram começando a conversar. A Ivy se explicando da questão de que eles ouviram ela falando no corredor que ela não aguentava mais o Matheus e a Brenda, porque onde já se viu era muito falta de respeito o que eles estavam fazendo com o Naim, com a Andréia e tal. E a Ivy tava se justificando por que disso, mas ela ia explicar mais coisas quando corta, o Play Plus corta e vai pra cabine de descompressão com o Lucas Selfie ali de Lisboa, entrevistando o Dinei e a Érica, e aí ficou só a imagem pequenininha, a gente não conseguia ouvir nada que estava acontecendo, mas eu sei que essa conversa durou bastante tempo, porque enquanto estava rolando a cabine de descompressão, estava quase já terminando, eles ainda estavam lá, então a gente tinha começado antes. O Dinei, um chato como sempre na cabine de descompressão, ficou falando um monte, gente, um monte de groselha. Tudo que é aquilo que você não falaria, ou que não é pra falar na televisão, que não pega bem, que não é legal, ele ficou falando lá. Que joguei isso, que tá cansado de reality, que ele não queria estar lá, não. Que ele foi lá por causa da Érica, porque a Érica queria ir. Então ele foi por causa dela. Então tá explicado por que ele não queria jogar, porque ele não tava afim, por que ele não abria a boca, por que ele não queria conversar com os outros, ele não queria se estressar. E ele, em vários momentos, ele falava, o jogo é seu, fala você, vê o que você quer fazer, é você que manda no jogo. E aí ele falou lá que ele tinha ido de novo, por causa da Érica. Falou, agradeceu a Record, 11 anos na Record, participando de reality, não sei o quê. Enfim, um chato, um desnecessário, achando a estratégia dele mirabolante, maravilhosa, e não era nada disso. Teve a divisão de quartos. Antes de eu falar da divisão dos quartos, ainda depois do programa, mostrou o Albert conversando com o Naim, falando que ele tem que ter cuidado em algumas coisas que ele fala, porque não é legal e tal. E o Naim falando, não, porque não tem problema, porque não sei o quê. E o Albert estava se referindo a que o Naim tinha chamado o Matheus de bichona. Mas antes, no meio da confusão, quando eles voltaram, o Matheus e a Brenda, quem chamou dessa vez o Matheus de bichona foi a Andréia. Mas no dia do Quebra-Power foi o Naim que tinha chamado o Matheus de bichona. E aí o Albert tentando falar pra ele que não é legal e tal. O Naim, mas qual que é o problema? Ele pode chamar minha mulher de bruxa, disso, daquilo, e eu não posso chamar ele de bichona? E o Albert, com toda a paciência, tentando explicar. O Naim, o Naim falou assim, a Record é universal, e eu tô pedindo pra eles colocarem um casal gay. Eu já pedi 3 vezes, inclusive no DEP, pra eles colocarem um casal gay, e aí eu
como que eu sou homofóbico se eu tô pedindo pra colocarem um casal gay? Foi isso. Ele falou isso. Ridículo, 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 ridículo. Caiu no meu conceito assim, muito, muito, muito. Onde já se viu um absurdo. O Albert tentando falar que não é legal, tentando colocar isso pra ele. E ele tá achando que, uai, qual que é o problema? Então tá, se você acha que não tem problema, seu Naim, é melhor o senhor ir lá pra sua casa cuidar dos seus cachorros. Porque ninguém merece ficar vendo esse tipo de coisa, esse tipo de fala e esse tipo de cabeça na televisão hoje, nos dias de hoje, em pleno 2022. No quarto, o Rogério com a baronesa, conversando com o Albert e a Adriana. O Rogério falou pra não sei quem lá, que, olha, eu falei que se você ir pra DR pelo saldo, pela prova ou pelo saldo, é uma coisa. Agora, você ir pelo voto da casa e voltar, significa que as pessoas da casa não querem você lá, mas o público quer. Então, é muito mais importante, porque isso é uma resposta do público e não quem voltou, e nem não quem voltou porque tinha ido pela prova, pelo saldo de ponto. Ainda nessa conversa, o Rogério falou pro Albert, falou assim: olha, o Naim vai ser expulso, porque ele vai acabar agredindo o Matheus, porque ele não vai conseguir se controlar, e ele vai acabar agredindo o Matheus. A baronesa, ai, não fala isso, Rogério, para de falar isso, não fale mais isso. Não, tô falando entre a gente. A baronesa tava falando, não, para de falar isso, não fale mais isso. Enfim, depois eles foram pra divisão dos quartos. O Cartoloco tinha feito uma aposta com o Rogério, que se o Rogério voltasse, ele colocaria o Rogério no melhor quarto da casa, e cumpriu a promessa. E o Rogério ainda falou pro Albert nessa conversa: olha, eu tô aqui não é por nada não, viu? Não é porque ele é bonzinho. Eu tô aqui porque foi uma aposta que a gente fez. Por isso que ele me colocou aqui. Então, o Rogério e a baronesa ficaram num quarto com banheiro. O Cartoloco e a Gabi colocaram o Haddad aluno perrengue, colocaram o Albert e a Adriana na sala, e eles colocaram o Una e a Andréia num quarto do lado do quarto da Brenda e do Matheus. Acho que teve um quê de estratégia nisso. Bom, enfim, foi isso que aconteceu no programa de ontem. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative os sininhos para não perder nenhum vídeo. De quarta, de quinta e sexta tem vídeos do Power Couple. De quarta e sexta tem os vídeos do No Limite. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar no seu comentário o que você tá achando. Você gostou da eliminação do Diney? E o que você tá achando dessa temporada do Power Couple? Um beijo, fui!